módulo, agora a gente vai falar sobre a pedra angular da liderança, sobre os 7 pilares de um líder de impacto. Nesse primeiro tópico, eu quero falar contigo sobre liderar pelo exemplo. Qual a necessidade de liderarmos pelo exemplo? Qual a necessidade de nós, como líderes, gerarmos realmente exemplo, autoridade, né? Essa construção de autoridade. E nada melhor do que nós realmente executarmos, né? A gente realmente fazer, praticar as ações que testifiquem aquilo que a gente disse. Você tem que ser sempre o primeiro a fazer. Você tem que ser sempre o exemplo, né? A ser seguido, o exemplo a ser feito, tá bom? Então, que as suas palavras sejam testificadas pelas suas ações, ou seja, lidera pelo exemplo. Abundância de referências é o segundo pilar de um líder de impacto. É necessário que você entenda essas pessoas que estão ao seu redor, né? Esses conteúdos que você consome. Se você é uma pessoa que consome muito YouTube, se você é uma pessoa que consome muitos cursos, muitos livros, né? Você que gosta de fazer muito network, conhecer muitas pessoas, é necessário que você tenha sempre a consciência de quem estão sendo as suas referências, né? Onde você está pegando esses conteúdos, do que você tem se alimentado, né? Você como líder, você precisa ter consciência do alimento que você come, daquilo que você coloca para dentro. Então é necessário que você tenha sempre a consciência sobre quem são essas pessoas, sobre quais são os alimentos que você tem se alimentado. Então é necessário que sempre você tenha esse teor mais dedicado, né? Mais delicado, na verdade, mais aguçado em relação a quem são as pessoas que te circundam, né? Sobre quem são essas pessoas que você se alimenta de referência. Tenha as suas prioridades. Esse é o terceiro pilar de um líder de impacto. É necessário que você conheça as suas prioridades. Por isso que eu tratei muito forte no segundo módulo, né? No módulo 2, eu tratei muito forte sobre você se conhecer, sobre você definir e ter as suas prioridades, para que realmente você tenha clareza sobre quais são as suas prioridades. Quando você for decidir algo, quando você for executar algo, quando você for definir metas, objetivos, padrões, hábitos novos, você consegue definir melhor através de uma análise clínica, uma análise mais lúdica sobre quais são as suas prioridades. Quando eu vou projetar algo diferente, eu sempre defino sobre quais são as minhas prioridades. É necessário que eu sempre tenha clareza sobre quais são elas para definir essas visões, esses objetivos de forma mais assertiva. Então tenha sempre em mente, né, de forma clara quais são as suas prioridades. Eu vou começar te perguntando uma parada. O que você faz? Você que está me assistindo agora. O que você faz quando você está em 4 paredes, cercado, sozinho? Quando não tem ninguém mais te olhando? Quando você não tem interferência mais nenhuma externa? O que você faz? O que você pensa? Quais são as nuvens de pensamento que você tem? O que realmente passa pela sua cabeça? O que realmente você projeta? O que você realmente se alimenta? Quais são os seus atos, suas ações quando você está sozinho? Duro, né? Se a gente parar para pensar, muitas vezes isso vem de confronto sobre quem nós somos hoje. Mas é necessário a gente pensar que o nosso caráter ele é espelhado para nós mesmos quando estamos sozinhos. Quando estamos cercados por 4 paredes. Quando ninguém mais está olhando. Nem esposa, nem esposo. Quando amigos não estão olhando. Quando pessoas ao nosso redor que fazem parte do nosso convívio não estão perto de nós. Quem nós somos? Falamos bem dessas pessoas? Falamos mal dessas pessoas? Somos muitas vezes fofoqueiros dessas pessoas? Ou realmente exaltamos essas pessoas quando estamos longe delas? Quem é você quando ninguém mais está olhando? Se faça essa pergunta e com certeza vai definir muito o seu caráter. Um líder, ele precisa exalar o seu caráter. E nada melhor do que ele entender sobre quem ele tem sido, né? Nessas 4 paredes, cercado e sozinho.